Pessoal, muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos a mais esse MVP IT Showcast. Nessa apresentação, vou falar sobre o Windows Server 2012 Server Core. É uma abordagem bem legal do novo sistema operacional da Microsoft, o Windows Server 2000. É uma introdução ao uso do sistema no modo Core, então será 100% falado apenas nesse modo de instalação do Windows. Vamos ter algumas dicas aí bem interessantes. Meu nome é Daniel Donda, eu sou MVP de Windows. Na tela aí a gente pode observar, eu coloquei o meu site, tenho o meu Twitter, lá é possível entrar em contato. O Thiago, que será o nosso moderador, então quando vocês precisarem fazer perguntas, o Thiago vai nos apoiar, eu vou ajudar também a responder aqui algumas questões. Por questões de tempo, nós vamos tentar seguir exatamente aí o programa da palestra. E é isso aí. O Thiago, não sei se quer dar algumas... Mas de qualquer maneira, vocês podem clicar na barra superior em Questions and Answers e deixar aí a sua pergunta, que nós vamos fazer de tudo aí para responder durante a apresentação, ok? Eu espero que o áudio esteja bom. Se vocês puderem, se alguém puder me sinalizar lá no Questions and Answers a respeito do áudio, eu vou ficar agradecido aí para ter um feedback de como que está se iniciando essa apresentação. Ok, obrigado pelo feedback. Eu vou tentar seguir bem devagar e aí nós não vamos ter tanto delay. Pessoal, na nossa agenda, nós vamos conhecer um pouco do Windows Server Core, uma introdução. Vou apresentar o Hyper-V Server 2012. Vamos entender um pouco do gerenciamento aí do Windows Server Core, algumas funcionalidades que eu posso hoje trabalhar de uma maneira muito mais eficaz no gerenciamento de servidores. Vamos aprender a gerenciar os recursos gráficos do Windows Server Core. Isso é bem interessante. E ao final aí da apresentação, vamos tentar fazer algumas demonstrações para deixar mais prático o webcast. O Server Core, ele é uma opção de instalação onde nós não vamos ter toda a interface gráfica de gerenciamento do Windows. Não vamos ter o Internet Explorer, o Server Manager. Eu posso gerenciar o meu Windows Server Core a partir do PowerShell ou através de linha de comando. Não vou ter as ferramentas baseadas no Graphical User Interface. Porém, nós podemos fazer a administração remota e no Server 2012 com o novo Server Manager. Isso é uma tarefa que se tornou extremamente simples, extremamente fácil de se executar. Uma coisa importante é que o Windows Server Core hoje é a instalação padrão. Então, quando eu faço a instalação do Windows Server 2012, e se eu não prestar atenção logo no início, eu vou dar alguns enters e sem querer eu vou fazer a instalação no modo Server Core. Então, ele é a opção padrão de instalação, porque ele tem algumas vantagens que nós vamos estudar aqui. Vamos ficar atentos aí na instalação. Preferência é fazer a instalação no modo Server Core. Mas por que eu usaria o Server Core? Bom, primeiro, como ele instala somente o que é necessário, então a manutenção é reduzida. Nós vamos ter menos o que fazer manutenção no nosso sistema. Segundo, superfície de ataque reduzida. Serviços, menos aplicativos de execução, eu tenho menos superfície de vulnerabilidade. Eu não tenho serviços que eu não estou executando que podem ser alvos
de um ataque devido a alguma vulnerabilidade existente. Assim como eu também tenho menos aplicativos e serviços, eu também tenho gerenciamento reduzido. Ora, mas eu também vou ter o gerenciamento reduzido. Eu vou executar o server core com o mínimo de serviços possível. Funções que executam um workload específico. Então, por exemplo, nós podemos executar um web server com o mínimo de serviços e de funções possíveis, apenas funções relacionadas aos serviços web. Tá? Com isso, o que a gente ganha? A manutenção, o gerenciamento que vai ser reduzido, vai ser mais difícil atacar o meu servidor, afinal de contas eu vou ter apenas recursos relacionados à função web. Além do mais, nós vamos ter uma redução nos updates, podendo chegar até a ser... Isso também vai garantir, por exemplo, maior disponibilidade, maior tempo, né, no ar desse nosso servidor, maior uptime desse nosso server. Legal? Falando em uptime, foi feita uma pesquisa e a gente pode fazer um comparativo com as versões anteriores do Windows Server 2008 executando no modo Core. O Server Core, com todas as roles, hoje com o Windows Server 2012, conseguimos fazer uma redução de 42% no reinício, né? A gente não está mais precisando reiniciar o servidor tantas vezes devido ao updates que a gente está fazendo, devido às atualizações. Apenas os críticos a gente conseguiu 56%, que equivale a 19% em reiniciar o servidor. Isso é muito relativo, depende ainda dos tipos de updates que podem ser lançados. Tá? Mas se a gente for comparar, por exemplo, os críticos do Windows Server com todas as roles, a gente pode ficar 19 meses sem iniciar com o Windows Server 2012, em comparação com o Windows Server 2008, né, o R2, que a gente chegou a ficar aí há 15 meses sem reiniciar. Se a gente colocar o Windows Server sem as funções de AD, DNS, Print Media Service, Telnet, Clustering, Hyper-V e Wins, nós conseguimos alcançar 63%, que equivale aí a 21 meses sem reiniciar o servidor. Então, a garantia de uptime de um Windows Server executando o Windows Server Core, no seu modo Core, e ainda executando todas as atualizações necessárias, é muito maior em comparação com a nossa versão anterior, que já era uma versão bem robusta, né, e com uma garantia de uptime bem grande em relação aos demais modos de instalação. Isso sem contar quando a gente tem as atualizações necessárias, né, e sem ser as críticas. A gente equivale a 60% ou 71% para as instalações de updates críticos. Então esses números aí já é um grande incentivo para que a gente comece a utilizar o Windows Server Core na nossa empresa. Um outro comparativo muito importante em relação à nossa versão anterior, que é o Windows Server 2008 e 2008 R2, é a quantidade de roles que nós podemos executar. Para o Windows Server 2008 nós podíamos executar o Windows Server 2008 R2 10 roles, e hoje nós temos 13 roles que podem ser executadas, inclusive com suporte ao SQL Server 2012. Na questão de gerenciamento, as primeiras versões, né, o Windows Server 2008, quando a gente tinha o Core, nós podíamos executar scripts de linha de comandos apenas, era bem simples, não tinha assistente para nada. Com o Windows Server 2008 R2, nós já tínhamos o assistente, as linhas de comando e ainda o PowerShell, com cerca de 230 commandlets. Hoje, nós temos a linha de comando, temos o nosso assistente, a gente ainda conta com mais de 2.400 commandlets. E para um gerenciamento remoto, a gente ainda pode contar com o Server Manager do Windows Server 2012.
Na questão de flexibilidade, vocês se lembram das versões do Windows Server 2008, 2008 R2, que você instalava o Windows e às vezes você instalava o Windows Core e falava, esse não era para ser o Windows Server Core, esse era para ser o Windows Server Full. Tinha algum jeito? Não tinha jeito nenhum, né? Você tinha que fazer uma nova instalação, então começar tudo de novo. Hoje nós temos a flexibilidade de trocar o Full Installation e o Server Core, ou o Minimal Server Interface, que a gente vai conhecer aqui com mais detalhes, né? Eu quero me aprofundar um pouco mais no Windows Server com Minimal Interface. Aqui são as roles que a gente já pode instalar no Windows Server Core. Certificate Services, Domain Services, podemos executar o DHCP, DNS. Muito importante é trabalhar com Remote Desktop, Stream Server e Web Server, ainda mais com o conjunto do ASP.NET. Né? Então, ele já permite uma quantidade muito maior de roles suportadas no Windows Server Core do Windows Server 2012. E eu gostaria de apresentar para vocês o Hyper-V Server 2012, que ele é um hypervisor baseado também em linha de comando. Está escrito errado. Ele não inclui as licenças dos nossos convidados. Ele é um standalone Hyper-V, ou seja, é um download de um sistema operacional gratuito que a Microsoft fornece. Está disponível o link logo abaixo. E você pode fazer o gerenciamento remoto desse servidor e virtualizar o servidor